Richard John Dick Grayson, mais conhecido apenas como Dick Grayson, era um filho de pais acrobatas de circo e conhecido pelo nome de Os Graysons Voadores. Eles eram uma família de artistas felizes que tinha uma grande paixão por aquilo que fazia. Porém, infelizmente, o dono do circo tinha algumas dívidas a pagar junto da máfia. E durante uma das noites de apresentação, um grupo de mafiosos acabaram sabotando o número dos pais de Dick. E ambos acabaram por cair e morrer. Na plateia, assistindo toda aquela tragédia, estava ninguém mais e ninguém menos do que Bruce Wayne. Estava chocado com o que tinha acabado de acontecer com o garoto. Com isso, ele decide adotar o jovem Dick, o levando para a mansão Wayne. E apesar de ambos os dois terem perdido seus pais quando ainda eram criança, Bruce e Dick sempre foram muito diferentes um do outro. Como assim? Bom, Bruce era movido pelo sentimento de ódio e vingança, e Dick só queria fazer aquilo que era correto a se fazer. Ou seja, ele não queria saber de vingança, mas sim de justiça. Mais tarde, naquela mesma noite que ele foi adotado e foi parar na mansão Wayne, Dick descobre que Bruce passava suas noites sendo Batman, o protetor de Gotham City, que ele tanto admirava. E é nesse exato momento que o pequeno Dick Grayson decide por optar pela mesma vida, combatendo o crime ao lado do Batman, sob a identidade de Robin, o menino prodígio. Durante os primeiros anos, a parceria entre Batman e Robin foi quase perfeita, porém, com o passar do tempo, a relação entre os dois foi se desgastando, e Dick foi amadurecendo e passou por algumas experiências que o ajudaram a mudar a sua personalidade. E um desses momentos bastante importantes em seu desenvolvimento foi a sua boa temporada junto com os Jovens Titãs. E durante o seu tempo com os Titãs, Dick foi eleito o líder oficial da equipe de super-heróis que eram formados pelo Robin, o Kid Flash, o Aqualad, a Moça Maravilha e o Ricardito. E como Dick era o líder oficial da equipe, ele ficou cada vez mais com menos tempo para ajudar o Batman nas missões em Gotham City. Então ele disse para o Bruce que não seria mais o seu fiel ajudante. É óbvio que o Batman não gostou nada dessa ideia e disse para o Dick que se ele quisesse seguir uma carreira solo, teria que abandonar o nome e a roupa de Robin. O jovem ficou extremamente chateado e furioso e abandonou a mansão Wayne e a liderança dos Jovens Titãs. E com a saída do Dick Grayson, a Moça Maravilha assumiu o cargo de líder dos Titãs. Logo após a sua discussão com Bruce e de ter abandonado a sua liderança dos Jovens Titãs, o jovem Dick Grayson passou por um breve ato, onde procurou perceber qual era o motivo de estar vivo em um mundo repleto de heróis e vilões. E foi aí que um dia ele foi para a cidade de Metrópolis. E lá, ele acabou se encontrando com o próprio Superman, na procura de alguns conselhos. E foi durante uma conversa entre os dois que o Superman contou uma história que no seu planeta natal, em Krypton, existia um garoto que tinha passado pela mesma situação que o Dick, mas que após abandonar tudo o que tinha, ele acabou se tornando um grande herói. E o nome desse grande herói kryptoniano era Asa Noturna. Bastante inspirado pela história que o último filho de Krypton tinha lhe contado, Dick Grayson agora cria uma nova identidade. Ele agora passou a se chamar de Asa Noturna e volta para Gotham City na tentativa de ganhar uma reputação como um vigilante independente. Como Gotham City é uma cidade muito pequena para dois heróis vigilantes com um ego muito grande, o Asa Noturna se viu obrigado a abandonar a cidade, pois era muito inevitável dar de cara com o Batman e gerar uma grande confusão entre os dois. Então Dick se mudou para Blüdhaven, uma cidade repleta de crime que, por incrível que pareça, esta nova cidade era muito parecida com Gotham antes da chegada do Batman como um vigilante noturno. O novo herói independente alugou um pequeno apartamento que funcionava como uma base secreta e depois decidiu arranjar um emprego em um bar, de forma para não levantar suspeita durante as suas investigações. Como o Coringa é o principal vilão de Gotham City, aqui nessa cidade onde o Asa Noturna se habita, o principal vilão da cidade é um criminoso chamado Blockbuster, que depois acabou se tornando o principal inimigo do Asa Noturno. E depois de algum tempo trabalhando numa carreira solo, o Asa Noturno também ganhou um ajudante chamado Thaddeus Ryder. No entanto, a relação entre os dois foi muito curta, pois Thaddeus utilizava métodos muito agressivos e violentos, algo que Dick Grayson nunca gostou. E por aí a gente percebe que o Dick Grayson, com o passar dos anos, foi cada vez mais se tornando bastante parecido com Bruce Wayne. E por falar que Dick estava parecendo cada vez mais com Bruce,
Na história A Queda do Morcego, depois do vilão Bane ter quebrado a coluna do Batman, Bruce Wayne esteve algum tempo parado, sem conseguir atuar como vigilante e sem defender a cidade dos vários vilões que se habitam em Gotham City. E foi então que Jean-Paul Valley, também conhecido como Azrael, começou a usar o manto do Batman. E apesar de ser um cara muito eficaz, o Azrael demonstrou ser uma pessoa muito violenta, chegando até mesmo a matar os criminosos por várias ocasiões. E como Bruce Wayne não aprova a morte, ou no caso matar seus inimigos, ele obrigou a Jean-Paul a se afastar do manto de Batman, e depois entrou em contato com Dick Grayson para que ele o substituísse como Batman, e o seu ex-ajudante o aceitou o desafio, até que Bruce terminasse a sua recuperação. Mas essa não é a única vez que o Dick Grayson foi o Batman. Na história, a Batalha pelo Capuz, ele também assume novamente o manto de Batman, mas isso aí é uma história para outro vídeo. Equipamentos e habilidades. Como obviamente muitos já sabem, o Asa Noturno, assim como o Batman, não possui nenhum tipo de superpoder. Porém, ele contém algumas habilidades e equipamentos muito sofisticados na hora de combate ao crime. E as habilidades do Asa Noturno são o acrobatismo. Você se lembra que no começo do vídeo eu falei que era filho de pais acrobata? Pois então, ele mistura isso com as artes marciais dele. E os estilos de artes marciais que o Asa Noturno usa é nada mais nada menos que o boxe, o Muay Thai, o Aikido, o Hapkido, o Wing Chun, Judô e Jiu-Jitsu. E agora indo para os equipamentos, um equipamento bastante usado pelo Asa Noturno que eu não poderia esquecer de falar aqui, senão porque é o mais importante, que são seus dois bastões de choque, que quando juntam se forma um só bastão. E é óbvio que eu nem preciso falar o quão perigoso é esse bastão e o poder destrutivo que ele tem. Porque cara, sinceramente o Asa Noturno, mano, ele já derrotou muitos inimigos só com esse bastão aí, sem nem fazer muito esforço. Tá aí, só a ideia do que o poder desses bastões tem na mão do Asa Noturno. Mas não para por aí, cara. Além do Asa Noturno usar esses bastões, ele também utiliza gancho arpel, batarangues, asas debaixo das axilas e também possui uma moto, sendo aí tão preparado quanto o Batman. E essa é a origem do Dick Grayson, o Asa Noturno.